signo de aquário em hebraico é Dli. D-L-E, o hebraico Daled Lamed Yud. Se você pegar esse aquário, inclusive Dli significa literalmente um balde, tá? Balde. Então, seria um recipiente para água. Isto é, para que a gente usa balde? Naturalmente, para carregar água. Então, já é interessante que se você estuda Kabbalah um pouco, você sabe que água é um nome código para amor, misericórdia e Torá, tá? Então, amor e misericórdia seria praticamente a mesma coisa, que se apresenta a misericórdia divina. Nada vive sem água nesse mundo, porque nada vive sem o amor divino. Então, o amor divino, entre outras formas físicas, manifesta-se principalmente na água. Inclusive, uma coisa interessante que sabe que menos de 1% da água no mundo é potável. Isso representa algo. Isto é que a gente ainda não tem o mérito de manifestar todo o amor divino. Isto fala que quando a gente conseguir manifestar todo o amor divino nesse mundo, então todas as águas vão ser potáveis. Até a água do mar vai virar uma água potável magicamente para a gente, que se fala que assim que era no início da criação do mundo. Mas, de qualquer forma, a água também significa, ela representa amor, mas também representa a sabedoria espiritual, a sabedoria de Kabbalah, a sabedoria do segredo da criação do mundo. Então, o balde é o recipiente que carrega isso. Né? Carrega o amor para a humanidade, a sabedoria para a humanidade. Legal. Se você soletrar a palavra balde, o hebraico Dli, que Dli é literalmente tradução de é o signo de aquário, de novo, em hebraico aquário você fala balde, signo de balde. Se soletrar, você vai receber uma coisa interessante. Isto é, em hebraico, na Kabbalah, a gente entende que se você pega um nome ou uma palavra importante, você soletra ela, você vai receber uma energia que é mais fácil de digerir. Ela representa um segredo mais interessante para a gente, é mais solúvel, vamos dizer assim. E você soletrar Dli, Daled, Lamed, Yud, você vai ter a numerologia de 528. 528, de acordo com o Bnei Yissaschar, essa sabedoria, eu calculei isso e dá exatamente como você pode ver, é exatamente 8 vezes Galgal. 8 vezes a palavra Galgal. Em português, Galgal. O que é Galgal? Galgal significa roda, mas também significa, na terminologia hebraica, significa planeta. É uma terminologia bíblica, mas a terminologia original de roda, na verdade, significa planeta. Tá? Então, inclusive, se fala no hebraico bíblico, quando se referia ao Sol, uma das formas de você falar Sol em hebraico é Hamá. E uma das formas de você falar, na verdade, o mais completo é falar Galgal Hamá, o círculo do Sol. Assim que se falava, porque o círculo representa planetas ou astros, né, objetos que a gente vê no espaço. Então, 8 vezes Galgal, 8 vezes planeta. Agora, a gente sabe que a gente tem 7 planetas principais que eles representam na astrologia, os representantes das 7 Sefirot, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. E a gente sabe que o último planeta é Saturno nessas. Depois de Saturno a gente tem Urano, Netuno, Plutão, mas eles são planetas que chama que eles não têm uma influência individual nas pessoas, tanto quanto uma influência mais seria de uma geração inteira. Então uma influência geracional. E na Kabbalah, nem todos os cabalistas eles levam em consideração o poder desses astros. A gente não está desconsiderando eles na astrologia de forma total, mas fala que, do ponto de vista de criar o seu destino, é mais importante você tomar conta ou entender o fluxo de energia dos planetas, os 7 primeiros planetas, que seriam Sol, Mercúrio, Vênus. Aí Terra claramente não conta, mas a gente tem a Lua. Depois tem Marte, aí depois tem Júpiter e Saturno. Saturno é o 7º. E Saturno realmente ele rege Capricórnio e também Aquário. Agora, se fala que Saturno é o último, é o 7º. E depois dele, o que a gente tem? Isto é, qual seria o 8º? Né? Se fala que o 8º círculo, o Bnei Yissaschar fala que representa uma força além. Isto é, existe um potencial no mês de Aquário de a gente superar a energia dos astros. E claramente esse potencial existe todo santo dia, tá? No dia 30 de fevereiro, no dia de São Nunca, também você pode fazer isso. Você não tem que esperar uma oportunidade, um dia no elemento cósmico único para você superar o seu destino. Você pode fazer hoje, amanhã, a qualquer momento a gente pode, mas quando tem uma assistência maior, vale a pena a gente ficar consciente, ficarmos conscientes para a gente poder aproveitar esse momento. E aqui é uma coisa bem interessante,
fala que é o você soletra, você pega todo o poder, sabe, todo o poder denso de dli, balde, que significa aquário, e você soletra, você dissolve um pouco. Só de dissolver um pouco você ganha um poder de além do limite dos 7 astros, dos 7 planetas. E o sétimo, inclusive, é o que? Saturno, que representa o maior limite possível. Saturno, falamos no Capricórnio, está ligado com limitação, com ordem nas coisas, com regras, etc. E aqui a gente está agora para ir contra as regras, e aqui mais um segredo que está relacionado a isso. Isso é uma coisa que vai além do Saturno. Interessante. Ok? Então, como a gente faz isso? Todo o trabalho aqui é a gente plantar uma semente de aprender a lidar com crenças limitantes. Mas, inclusive, a gente sabe na Kabbalah que vidas passadas também estão carregadas na alma, e temos certas experiências, impactos e etc. que também influenciam no sistema de crenças. Então, esse é o modelo com o qual a gente vai encarar o mundo. A gente vai entender o mundo, encarar o mundo, e vai influenciar muito nossas motivações. Motivações são questões internas dentro da gente, são questões de o que me faz querer fazer algo e me faz não querer fazer outras coisas, em quais momentos, situações, é uma coisa muito importante. Muitas vezes uma pessoa não consegue dar um passo para frente, de vez em quando até, sabe, não consegue ter pequenos incentivos na vida, ou não consegue fazer coisas grandes que são importantes, que são, sabe, se a pessoa não mudar a vida, de repente Deus vai sofrer muito. Muitas vezes o limite está aqui dentro, na cabeça, no coração, sistemas de crenças limitantes. Todo mundo tem, tá? Essa é uma questão, não é se será que eu tenho? Você tem, eu tenho, todo mundo tem. É questão de você quanto mais antes encontrar isso. Aqui vamos falar sobre como você usa esse mês, a força desse mês, para quebrar essa energia. Existe um cara chamado Daniel Kish. Daniel Kish, depois você pode procurar, essa história é interessante. Infelizmente, ele perdeu a visão dele com 9 meses de idade. Ele teve uma doença muito rara e com 9 meses perdeu uma visão no olho, e depois acho que com 1 ano e 2 meses, ou 1 ano e meio, perdeu a visão no outro olho, e praticamente viveu a vida inteira dele até hoje cego. E os pais deles, eles decidiram que eles não acreditam que ele precisa ser cego. Agora, engraçado, tem uma história de um super-herói, coisas da Marvel, coisas do gênero, que também é a mesma ideia, que um cara que é cego, ele enxerga em 3D através de como se fosse um sistema sonar que tem nos morcegos, né? Que os morcegos, eles têm um sonar que eles são praticamente cegos, e eles enxergam melhor na noite, porque aí tem menos luz, que menos atrapalha. Eles eles jogam um barulho que a gente nem consegue escutar direito, mas de acordo com quanto tempo demora do barulho bater na parede, numa árvore, e voltar, eles conseguem identificar onde eles estão. E tem uma história de um super-herói que ele meio que aprende a ver dessa forma. Ele vê melhor do que as outras pessoas porque ele tem uma visão de 360 graus. Porque ele consegue fazer isso, ele consegue perceber o que está atrás dele, e ele tem essa visão. Esse Daniel Kish literalmente tem isso. E fizeram uma pesquisa, e aparentemente esse Daniel Kish, a parte do cérebro dele que está ligado com a audição, aprendeu a enxergar. E ele literalmente consegue fazer, tipo, a parte da audição enxerga. E ele consegue enxergar através da audição. Bizarro. Então, estou te contando isso tudo porque tem uma coisa interessante. Na porção da semana de Yitro, que fala da revelação da imortalidade de Monte Sinai, que se você está me vendo exatamente, se você está me assistindo na lua nova de Aquário, então isso vai acontecer daqui a 2 semanas, tá? Em 2019 pelo menos. Essa porção da semana sempre vai cair no mês de Aquário. Tem um momento que, quando a revelação acontece, se fala Ve'Israel ro'im et hakolot, está escrito ipsis literis, os israelitas, eles veem as vozes. E de repente, uns 34 séculos depois, você vê que pessoas são capazes de fazer isso. E não é só tipo que eles tiveram um trip espiritual, eles conseguiram misturar os mundos, eles literalmente tiveram uma experiência que o ser humano é capaz de ter, que a gente sabe, tipo, não é uma coisa que transcende tanto assim. Interessante, isso é uma questão de remover as barreiras, e o nosso cérebro é capaz de fazer milagres e maravilhas pra gente. Então, como a gente faz para quebrar sistemas de crenças negativos? Acho que a primeira coisa, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de você identificar: eu estou numa situação limitante repetitiva. De novo, qual é o passo a passo de você quebrar sistemas de crenças limitantes? Passo número 1, reconhecer e ter coragem de reconhecer. Eu começo com coragem. Eu tenho uma situação limitante na minha vida que se repete. Então o segundo passo é: qual é a